O que é a idolatria? Idolatria é o culto prestado a ídolos, criaturas ou objetos, sendo o ídolo a figura representativa de uma divindade, não tendo nenhum sentido esta extensão para Deus verdadeiro, Criador e mantenedor do universo. Em 1 Timóteo 2,5, a Bíblia deixa muito claro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. Então, criar intermediários entre o homem e Deus é uma forte agressão ao próprio Deus. De acordo com Apocalipse 21:8, veja o grupo pecaminoso que pertence à idolatria. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde como enxofre, o que é a segunda morte. Ao idólatra está reservada a segunda morte, a morte eterna. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. A mais, podemos esquecer a recomendação amorosa do apóstolo João: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5:21. Se você tem dúvidas quanto ao culto idólatra e busca com sinceridade cristã a forma real de adorar a Deus, não pode deixar de ler o capítulo 10 de Jeremias, reproduzido parcialmente aqui. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temerá a ti, ó Rei das Nações? Por isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é um madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Ele fez a terra com seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque na sua imagem fundida é mentira, e nelas não há ruach. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Não há nenhum santo no céu que pode interceder pelos humanos, a não ser apenas Yeshua, que é a primícia dos que morreram. 1 Coríntios 15:20. Ressuscitou em glória e foi elevado às alturas. Atos 1, versículos 9 a 11, o que é garantido pela Bíblia. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. 1 Coríntios 15:20. Os santos mortos só ressuscitarão em glória, lógico, quando Yeshua voltar com os que morreram, agora ressuscitados, para arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo nos adverte sobre este assunto para não sermos ignorantes, com as palavras de 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18.
O que Deus diz sobre a idolatria? O ídolo não deve ser adorado, Êxodo 24:6. O ídolo traz maldição divina a quem o faz, Deuteronômio 27:15. O ídolo embrutece os que fazem, Salmo 115, versículo 8. O ídolo é mentira, Jeremias 10, versículo 14. O que Yeshua e os apóstolos dizem acerca da idolatria? Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, João 4:24. Devemos conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro, João 17:3. Devemos conhecer a Yeshua como o único caminho e porta, João 4:6, João 10:9. Devemos orar apenas em nome de Yeshua, João 15:16, João 16:23. Devemos servir somente a Deus, Atos 17:25. Devemos guardar-nos dos ídolos, 1 João 5:21. 7 motivos por que Deus aborrece a idolatria. Porque Deus não compartilha a sua glória, Isaías 42:8. Porque só o sangue de Yeshua nos leva a Deus, Hebreus 10:19. Porque nem Maria, nem os apóstolos e ninguém mais pode salvar, Hebreus 7:25, 7:28, 4:1, 1 Timóteo 2:5. Porque só Yeshua é o caminho, João 14:6, Atos 4:12. Porque Yeshua possui toda a autoridade, Mateus 28:18. Porque há um só Senhor, 1 Coríntios 8:6, Atos 2:36, Lucas 2:11. Portanto, devemos fugir da idolatria, 1 Coríntios 10:14, conforme a carta de Paulo, o apóstolo aos Gálatas, Gálatas 5:20. Ele inclui a idolatria no grupo de pecados da feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Também o apóstolo Pedro condena enfaticamente a idolatria, 1 Pedro 4:3. No reino dos céus, os idólatras não têm herança, Efésios 5:5. Desde o Tanar, o Antigo Testamento, Deus sempre chamou a consciência espiritual do seu povo contra a idolatria. Êxodo 20, versículos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Yahweh, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. O próprio apóstolo Pedro condenou a adoração a santos, quando Cornélio prostrou-se aos seus pés adorando-o. Ele condenou tal atitude, é o que Atos 10, 25, 26 relata. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, rejeitou receber adoração, está em Atos 14. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas e, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhe sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Os anjos também se recusam a receber a adoração idólatra. Apocalipse 22. Eu, João, sou o que ouvi e vi essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Maria, a mãe de Yeshua, nas bodas de Caná da Galileia, ao faltar vinho, ela faz uma intermediação junto a Yeshua, que está em João 2, versículos 3 a 5. E faltando vinho, a mãe de Yeshua lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Yeshua: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disser.
Maria achou graça diante de Deus, Lucas 1,30, mas o seu relacionamento espiritual com Yeshua era de uma mulher que se alegrava no seu Salvador. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, versículos 46 e 47. A salvação é para pecadores e é exclusiva em Deus por intermédio de Yeshua. Caro amigo, leia atentamente a palavra de Deus, Salmo 115, versículos 4 e 9. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Israel confia em Yahweh, ele é o seu auxílio e o seu escudo.